E aí, bora mergulhar num universo de conhecimento que é simplesmente incrível e, olha, muitas vezes esquecido? O das grandes civilizações da Mesoamérica. A gente vai quebrar aquela ideia de que antes dos europeus, o que existia por aqui era tudo atrasado. A verdade é que povos como os maias e os astecas desenvolveram saberes e técnicas que eram pura genialidade. Genialidade tipo o quê? Construir pirâmide? Ah, isso aí a gente já sabe. E é muito mais do que isso, Léo. A gente está falando de matemática avançada, astronomia super precisa, uma agricultura muito inteligente e uma organização social bem complexa. Vamos começar com uma coisa que todo mundo ama: chocolate. Ah, essa aí é moleza. Era doce, cremoso, uma delícia, né? Tipo uma barra de chocolate que a gente come hoje. Não tem erro. Pois é o que todo mundo imagina. Mas e se eu te disser que a realidade era completamente outra? A invenção deles não tinha quase nada a ver com o doce que a gente conhece. Dá uma olhada nessa imagem do códice dela. O que essa mulher asteca está fazendo é o preparo da versão original do chocolate. E pode acreditar, não tinha nada de doce. Era uma bebida bem amarga, feita com grãos de cacau torrados, moídos e misturados com água e pimenta. Pimenta? Chocolate com pimenta? E por que ela está despejando o líquido de um pote para o outro desse jeito? Exato. E essa técnica aí de ficar derramando líquido de uma vasilha para outra criava uma espuma bem densa, que era a parte mais chique, a mais valorizada da bebida. Esse tal de chocoátio era sagrado, usado em rituais super importantes, ou seja, bem longe de ser uma sobremesa de domingo. E essa mesma capacidade de criar soluções geniais não era só para comida, não. Era uma questão de sobrevivência. Pensa comigo. Os astecas construíram a capital deles, uma cidade gigantesca, num lugar que parecia impossível. Impossível por quê? Peraí, como assim? A cidade inteira ficava no meio de um lago? Então, onde é que eles plantavam a comida para alimentar essa gente toda? Não faz o menor sentido. Cadê a terra? Exatamente, esse era o grande desafio. E a solução que eles acharam é uma das coisas mais espetaculares da engenharia agrícola de toda a história. Eles basicamente criaram terra onde não tinha terra. A resposta para esse problemão tá numa palavra: chinampas. A tradução jardins flutuantes é bonita, poética, mas não tá 100% certa. Elas não flutuavam por aí, sabe? Eram ilhas artificiais bem presas no fundo do lago. Uma verdadeira obra de engenharia. Ilhas artificiais? Como assim? Eles construíram terra do zero. Exatamente, e o processo é a parte mais genial. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, eles teciam uma espécie de cerca retangular gigante com juncos, que são umas plantas aquáticas que tinham de monte por lá. Tá, uma cerca de planta no meio da água. E depois? Aí vinha o segundo passo. Eles fincavam umas estacas de madeira bem fundo no chão do lago para prender essa cerca. Isso criava um cercado fixo que não ia sair boiando por aí. Era tipo a fundação da nova ilha. Saquei. Criaram o terreno. Mas e o recheio disso aí? Aí que vem a mágica, o terceiro passo. Eles enchiam esse retângulo com camadas e mais camadas de lodo super fértil que pegavam do fundo do próprio lago, junto com matéria orgânica, tipo plantas apodrecendo. Era como construir uma lasanha de terra super nutritiva. Que sacada. Usando o material do próprio lugar. E isso ficava firme. Não se desmanchava com a água. É aí que entra o toque de mestre, quarto passo. Eles plantavam salgueiros bem nos cantinhos da chinampa. As raízes dessas árvores iam crescendo e se entrelaçando na estrutura toda, amarrando tudo e prendendo a ilha de vez no fundo do lago. Era um sistema vivo, que se fortalecia sozinho. Caramba, que incrível! Mas dava pra plantar muita coisa nessas ilhas? Tipo, o básico pra galera sobreviver? Muito mais que o básico. As chinampas eram extremamente férteis. Pensa por estarem na água, a irrigação era o tempo todo. E o lodo do fundo era um adubo natural super poderoso. Eles conseguiam ter até 7 colheitas por ano. Plantavam milho, feijão, abóbora, a base da alimentação deles. E também tomate, pimentas e até flores, que eram super importantes nos rituais. Esse sistema todo alimentou uma cidade com mais de 200 mil pessoas. Isso mostra uma organização social e um planejamento de outro nível. E essa mesma genialidade que os astecas usaram na agricultura, os maias aplicaram para entender os números e as estrelas. A matemática e a astronomia maia eram de uma sofisticação que, sério, é de cair o queixo. Mais avançada que a dos europeus da mesma época? Em alguns pontos, com certeza. Vamos dar uma olhada no sistema de números deles. Então, enquanto o nosso sistema de números é na base 10, provavelmente porque a gente tem 10 dedos nas mãos, o sistema maia era vigesimal, ou seja, de base 20.
A teoria é que eles contavam os dedos das mãos e dos pés. Que doideira! E como é que funcionava? Parece bem complicado. Que nada, pelo contrário, era de uma simplicidade genial. Eles só precisavam de 3 símbolos: um pontinho que valia 1, uma barrinha que valia 5 e uma concha que representava o 0. Combinando esses 3 desenhos, eles conseguiam escrever qualquer número que quisessem. E aqui está o grande pulo do gato. A concha, o 0. A ideia do 0 de ter um símbolo para representar um nada, o vazio, foi uma das invenções mais importantes da história da matemática. E os maias desenvolveram esse conceito sozinhos muito antes de vários povos lá do Velho Mundo. Sem o 0, cálculos supercomplexos como os que eles faziam para a astronomia seriam impossíveis. Caramba, então os caras eram ninjas na matemática mesmo. E para que eles usavam essa matemática toda na prática? Principalmente para medir o tempo e entender o universo. Eles não tinham só um calendário, mas 2, que funcionavam ao mesmo tempo de forma interligada. O Tzolk'in era um calendário sagrado de 260 dias, que mandava na vida religiosa, nos rituais. Já o Raab era um calendário solar de 365 dias, bem parecido com o nosso, que guiava a agricultura e o dia a dia. A combinação desses 2 ciclos era a base de tudo para a sociedade maia. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? Como a gente conhece os detalhes da organização social, da educação, da vida dessas pessoas? Uma das fontes principais são os códices. Códices? O que é isso? Eram tipo os livros deles, feitos de pele de animal ou de casca de árvore. São registros históricos riquíssimos. E a gente vai focar num exemplo asteca, que é muito famoso. Este aqui é o Códice Mendoza. Ele foi feito por escribas astecas logo depois da chegada dos espanhóis, a pedido deles. É como se fosse um manual ilustrado da vida asteca. Tem informação sobre a história dos imperadores, os impostos que as cidades pagavam e, a parte mais fascinante, cenas do dia a dia, mostrando como a sociedade se organizava do nascimento até a velhice. Mostra um exemplo aí, como era a educação deles, por exemplo. Ótima pergunta. Vamos dar um zoom aqui na página 60. Olha que claro que fica a transmissão de conhecimento. De um lado, um homem mais velho ensinando um menino a pescar numa canoa. Do outro, uma mulher mais velha ensinando uma menina a usar um tear. Fica nítido como as habilidades práticas eram passadas de geração em geração. Agora, repara num detalhe bem curioso. Tá vendo essas pequenas espirais que parecem umas vírgulas saindo da boca das pessoas? O que você acha que elas significam, Léo? Parece fumaça? Não faz sentido. Parece que eles estão falando. Exatamente. Essas são as volutas de fala. Um pictograma para representar a fala, a conversa. Isso é uma prova visual incrível da importância da tradição oral na cultura asteca. O conhecimento não era só mostrado na prática, era explicado, era contado. A mentoria e a contação de histórias eram a base da educação e da cultura deles. E para a gente fechar, vamos ver como essas tradições antigas não são só coisa de museu, não. Muitas delas estão vivíssimas e são praticadas até hoje, como uma forma de se conectar com o passado. Tipo o quê? Eles ainda constroem chinampas? As chinampas ainda existem em algumas partes do México. Mas eu quero falar de outra coisa: entretenimento e ritual. Eles tinham esportes? Tinham. E não era um esporte qualquer. Essa imagem aqui mostra o jogo de bola mesoamericano que os maias chamavam de poc-tapoc. Era jogado com uma bola de borracha maciça que podia ser bem pesada e o objetivo era passar essa bola por um anel de pedra na parede usando só os quadris, ombros ou as coxas. Sem usar as mãos ou os pés? Nossa, que difícil! Extremamente. E era muito mais que um jogo. Tinha todo um significado religioso e cósmico profundo, sabe? Representava a luta entre a luz e a escuridão. E o mais incrível de tudo é que esse jogo não morreu. Ele foi resgatado. Hoje, em várias comunidades no México e na América Central, as pessoas se vestem com as roupas tradicionais e jogam, como a gente vê nessa foto. Para eles, não é só um esporte. Uau, é como se eles estivessem conversando diretamente com os antepassados deles através do jogo. É uma ponte direta com o passado. Perfeito. E esse é o verdadeiro legado desses saberes. Não são só ruínas ou objetos no museu. São conhecimentos, práticas e jeitos de ver o mundo que continuam a ecoar e a inspirar as pessoas hoje em dia. É uma herança cultural que está viva. O que nos leva a uma última reflexão. A gente viu hoje que o chocolate não era doce, que dava para criar terra no meio de lagos e que a matemática deles já incluía o 0. Tudo isso desafia aquela visão simples que muitas vezes a gente tem dessas culturas. Então fica a pergunta no ar.
Se tanta coisa genial assim ficou escondida ou foi mal interpretada, o que mais da história de outros povos e de outros tempos a gente ainda não está enxergando direito?